Catherine estudou, se formou e mudou de país para trabalhar. Ela estava feliz com seu novo emprego e a sua nova moradia. Só que, infelizmente, mesmo parecendo um lugar pacato, alguma coisa aconteceu. Vem comigo que a história de hoje é de Catherine Going. Cê está estranha, com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto alguns casos criminais. O caso de hoje é da Catherine Going. Catherine tinha 37 anos de idade, só que ela tinha um espírito de criança. Ela adorava aventuras, adorava viajar, estava sempre feliz e amava animais. Foi por isso, então, que ela se formou em medicina veterinária. Ela nasceu na Irlanda e a cidade da qual ela veio era uma cidade rural e ela a amava. Na faculdade, ela conheceu uma amiga chamada Jane e depois que as duas se formaram, elas conseguiram um emprego na mesma clínica veterinária que ficava no país de Gales. Então, além de dividir o mesmo trabalho, elas resolveram dividir a mesma casa. A cidade que elas moram se chama Mold e é uma cidade também rural, pacata, com menos de 10 mil habitantes, parecida com a cidade originária dela lá da Irlanda. Dessa forma, ela se sentia mais perto de casa. 5 minutos de distância era o tempo que levava da casa dela até o trabalho de carro, então era um ótimo caminho. O sonho dela era voltar para a cidade natal dela para abrir a própria clínica veterinária dela. Então nós estamos já 12 de outubro de 2012, não era para ser uma sexta estranha, mas foi. Ela saiu do trabalho e ela foi vista em um mercado, isso por volta de 8h45 da noite. Naquele fim de semana, ela não iria trabalhar, então ela ia ficar em casa só curtindo os 2 dias na preguiça, e a amiga dela que morava com ela ia viajar para Irlanda, porque iria ver a família dela. Então ia ser aquele fim de semana de preguiça, que a gente gosta, né, algumas vezes de ter, só que no domingo à noite ela marcou um jantar com uma outra amiga. Só que aí, gente, olha só, sábado e domingo ninguém ouviu falar dela, nem a família dela, ela não entrou em contato com ninguém. No domingo à noite ela não apareceu no jantar com essa amiga e quando a Jane voltou da Irlanda por volta de 11 horas da noite, não achou Catherine em casa. Quando no dia seguinte ela não apareceu no trabalho, aí a polícia foi acionada. Não tinha arrombamento em casa, estava tudo bem, nada estava fora do lugar, mas ela tinha desaparecido e o carro dela também. Então eles encontraram, né, essa câmera de segurança onde ela estava no mercado aquele dia e não tinha pista nenhuma dela, gente. Até que alguns dias depois foi encontrado em uma floresta lá perto o carro dela totalmente queimado. 2 semanas depois do desaparecimento dela, foram encontrados no mar ali perto pedaços de um corpo. Era a mão direita, o pé e o tronco. Suspeitavam que fosse da Catherine e foram então fazer o exame de DNA. Depois de um tempo, o resultado saiu e realmente deu positivo. Então, assim, ela não foi somente morta, ela foi desmembrada. Os policiais continuaram investigando e olharam minuciosamente o quarto dela, até que descobriram então que tinha mancha de sêmen na cama dela. E ela era uma mulher solteira, não tinha saído com ninguém, não planejava sair com ninguém, então, sabe, era tudo muito estranho. Quando saiu esse exame de DNA, foi possível identificar de quem era. Era de um homem de 46 anos de idade chamado Clive Sharp. Clive era conhecido da Catherine, só que ela não gostava dele. Para algumas pessoas ela deixou bem claro que não gostava dele, que ele olhava para ela de um jeito que a incomodava. Sei lá, ela tinha aquele sexto sentido que não confiava. Só que olha o porém, gente, ele era namorado da amiga que dividia a casa com ela. E ela nunca disse isso pra amiga pra não magoar a amiga, né? Porque às vezes, sei lá, podia achar que era coisa da cabeça dela, enfim. Só que para outras pessoas ela tinha comentado. E como que foi parar isso lá na cama dela? Clive era gerente de produção de uma fábrica que ficava ali perto de onde elas moravam. E a polícia então começou a tentar rastrear os passos dele daquele dia 12 de outubro. E aí descobriram que ele não namorava somente a Jane, não. Ele tinha uma outra namorada. Essa namorada disse que naquele dia eles se viram, se encontraram
encontraram. Eles iam ter relação íntima, só que ele acabou amarrando ela na cama e queria participar de uns jogos assim muito estranhos. Ela falou que ela não topava aquilo. Então ele ficou bravo, frustrado e foi embora, gente. Inclusive deixou ela amarrada ainda. Quando ele saiu da casa dessa namorada, ele foi visto em um estacionamento de um hotel que fica lá perto da casa da Catherine. Isso por volta da meia-noite. Ele era namorado da Jane, então ele sabia que a Jane ia ficar o fim de semana fora e ele sabia que a Catherine estaria lá em casa. Então ele esperou amanhecer um pouco para invadir a casa dela. Embora não houvesse sinal de uma entrada forçada, ninguém acreditava, os policiais não acreditavam que ela teria deixado ele entrar, porque ela tinha uma grande antipatia por ele. O horário que ele saiu ali do estacionamento do hotel e o horário que ele voltou, gente, ele ficou mais de 4 horas ali na casa da Catherine e acreditam que ele tenha amarrado ela na cama. Inclusive foi achado um pedaço de pano ali perto da cama dela e acreditam que ele tenha violentado ela durante 4 horas no mínimo. Ele foi visto já na manhã de sábado, dia 13 de outubro, voltando pro estacionamento e levando o carro da Catherine até o estacionamento. Isso era 6h43 da manhã. Depois disso, ele é visto indo ao mercado comprando algumas coisas estranhas. Outubro é mês de Halloween, né? Então viram ele comprando uma máscara de Halloween, lata de gasolina, alvejante e uma chave de fenda. Depois ele passou em uma loja de ferragens e comprou uma serra e lâminas. E foi daí que é visto ele pegando o carro da Catherine e saindo com ele, onde então se acredita que foi quando ele queimou o carro e deixou ali na floresta. Em algum momento ele desmembrou o corpo dela, colocou em sacos de lixo e acabou jogando por aí em vários locais. Embora alguns restos mortais dela tenham sido encontrados, nunca foram encontrados todos. Bom, no funeral dela, muitas pessoas estavam bem emocionadas e lembrando, né, do quanto a Catherine era uma pessoa feliz e animada. No julgamento dele, ele se declarou culpado e aí ele recebeu a pena de prisão perpétua, cumprindo o mínimo de 37 anos de prisão. Ou seja, depois de 37 anos, ele poderá pedir a condicional, a liberdade condicional. E aí, gente, depois que tudo isso aconteceu, que ele foi preso, condenado, aí que muitas pessoas, então, finalmente descobriram quem realmente ele era. Ele já era um criminoso desde quando ele era adolescente. Durante o julgamento, descobriu-se que em 1982, quando ele tinha 16 anos de idade, ele violentou uma garota de 15 anos, colocando uma lâmina de vidro na garganta dela, ameaçando-a. E aí, gente, ele ficou somente 3 anos preso. Anos depois, ele também agrediu uma esposa de um amigo dele, porque ela rejeitou ele. E depois de um tempo também, ele agrediu uma outra mulher, ameaçando tirar a vida dela. Por causa disso, ele ficou preso 8 anos. Ele já havia sido casado e ele se separou em 2011, somente um ano antes disso ter acontecido com a Catherine. Bom, a ex-esposa dele disse que eles se conheceram, eles se apaixonaram, ele era muito gentil, muito amável. Em 2003, eles se casaram. Ela já tinha 2 filhos de um outro relacionamento e ele era super amável com os filhos dela. Ele era meio que um paizão mesmo, sabe? As crianças amavam ele e ela nunca imaginou realmente como que ele seria. Então, logo depois que eles se casaram, ela lembra que ele estava consertando a máquina de lavar, espirrou água nele e ela começou a rir, né, gente? Fazendo uma piada e tal. E foi aí a primeira vez que ele bateu nela. Então, ela ficou anos sofrendo calada, sofrendo esses abusos físicos e psicológicos também, sem contar pra ninguém. Era um segredo dela, nem os filhos dela imaginavam, nem sabiam. Até que, depois de 8 anos de casados, ele chegou em casa bravo, a pegou à força e a violou. E aí isso ela não aceitou. Então depois disso ele voltou para casa depois de 2 dias,
super amável, porque ele era assim, ele fazia besteira, depois comprava presentes, pedia desculpa, dizia que nunca mais ia se repetir, era gentil, ajudava ela. Só que dessa vez, né, gente, não. Aí ela deu um basta, fez as malas dele, colocou embora e nunca mais ouviu. Então ela só ouviu falar dele de novo quando houve esse momento triste, né, que aconteceu lá no país de Gales. No julgamento dele, ele não mostrou emoção nenhuma, inclusive nem quando ele foi sentenciado à prisão perpétua. O julgamento dele aconteceu em 2013 e ele disse que ele não perdoa o Clive porque o Clive levou muita tristeza para a mãe dele. A mãe passou anos se decepcionando com ele e cada vez que ele fazia uma coisa, cada vez que ela descobria alguma coisa e também, né, da morte aí da Catherine, ela chorava muito. Logo depois que isso aconteceu, ela foi diagnosticada com câncer de estômago e ele acredita que essas tristezas deixaram ela mais fraca ainda, sem vontade, sem condições, né, de lutar pela própria vida, né? Enfim, e ele ver a mulher dele defiando e chorando pelo que o filho fez, aquilo lá partiu muito o coração dele e ele nunca perdoaria o Clive por isso. Então é isso, esse foi o caso de hoje. É um absurdo, né, como uma pessoa faz certas coisas e não se regenera, né? Ele, inclusive, ele era obrigado a frequentar grupos de pessoas para apoio, né? Meio que assim, para tentar regenerar. Eu acredito que esse tipo de pessoa não se regenere, né? Quem faz esse tipo de crime continua fazendo. Foi descoberto depois que em uma dessas sessões ele disse que o grande sonho dele, a grande fantasia dele era raptar uma mulher, amarrar na cama e fazer certas coisas com ela, que foi o que exatamente ele fez anos depois com a Catherine. Ele é um homem que tinha todo esse histórico de ficha criminal, só que ninguém sabia, né? Eu acho que deve sim existir um meio da gente ter acesso a essas informações, porque a primeira esposa não sabia, porque a namorada não sabia, a Catherine não sabia. Se as pessoas ficam sabendo disso, é mais fácil rejeitar, né? Catherine, ela tinha esse sexto sentido contra o Clive, só que ela não queria magoar a amiga e por isso ela nunca contou nada. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!